Boa tarde, noite a todos. Tem alguém na casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Raquel, tenho por volta de 1,65 m, 29 anos, cabelos ruivos e estou vestindo uma blusa marrom com uma saia estampada. E eu gostaria de passar alguns informes para vocês. O primeiro é que as inscrições para os cursos presenciais e online, que iniciaram em 2026, continuam abertas. E maiores informações na recepção. Um segundo aviso é que a Juventude e a Evangelização também continuam com as inscrições abertas. E as informações também na recepção. E agora eu gostaria de pedir para verificar seus celulares, para deixar eles desligados e não utilizar durante a palestra e o tratamento aqui na casa. Obrigada. Boa tarde, noite a todos. Então, nós estamos aqui. Nós vamos fazer uma página de preparo aqui de um livro chamado Vinha de Luz, né, na coleção Fonte Viva, né, o Emmanuel com Chico Xavier, e é justamente no prefácio, Brilhe Vossa Luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir, senão, a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria, para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós, nosso querido Emmanuel. Então, que Deus possa nos abençoar nessa tarde e noite, fiquemos tranquilos, consigamos absorver as mensagens dos Espíritos amigos para o nosso dia a dia, a nossa vida comum, que possa intuir, logicamente, nosso querido Alcides, né, nosso irmão, que ele possa também transmitir, como sempre, com a sua tranquilidade, com o seu verbo, as situações do dia a dia, das coisas que Jesus veio nos trazer, que os Espíritos nos trouxeram, para que nós sejamos mais felizes, tenhamos maior compreensão da vida, nos resignemos um pouco mais com aquilo que não possamos mudar
e que saiamos daqui mais esperançosos, mais tranquilos, absorvendo as energias e as vibrações que os bons espíritos aproveitam para trazer durante a palestra. Que Deus nos abençoe, graças a Deus. Bom, hoje dispensa apresentações, nosso querido amigo Alcide Geraldo vai conversar conosco e no microfone, né? Vamos lá. Minha gente, depois do carnaval, a vida continua, não é isso? Mas a nossa palavra de abertura, brilhe a vossa luz, tem tudo a ver com a nossa temática de hoje, que é educação e evolução. A gente anda por aí e sempre ouve alguém dizendo que o problema do mundo é a falta de educação. E é mesmo. É falta de educação. Porém, não confundir educação com instrução, escolaridade. O mundo de hoje, bem mais instruído, bem mais escolarizado, mas continua pouco educado. Segundo Pestalozzi, um dos sacerdotes da educação, educação é o desenvolvimento harmônico e integral de todas as potencialidades do ser. Aí vem a pergunta: de que ser que ele está falando? O ser de que fala Pestalozzi nada mais é que o espírito. A gente observa que as virtudes e os defeitos que nós manifestamos através do corpo físico não são do corpo, mas sim do espírito que somos todos nós. Inclusive, na antiguidade, não se falava em matéria, se falava em carne. Daí os pecados da carne, simbolizando o baixo padrão vibratório da matéria. Daí o termo encarnar, reencarnar, desencarnar. Ou seja, toda vez que o espírito mergulha na matéria, ele reencarna. Então, na antiguidade, em vez de falar matéria, se falava carne. E também tinha outro detalhe. Na antiguidade, não se falava em espíritos, mas sim em deuses. Os espíritos eram chamados de deuses. Então, a crença nos deuses era uma crença nos espíritos. E desde que o mundo é mundo, sempre se aceitou, sempre se acreditou que o mundo espiritual, ou os deuses e os encarnados, poderiam estar em constante contato. A gente sabe também que à medida que o homem foi evoluindo e o ensino foi se tornando sistematizado, surgiram as escolas, as universidades, sistematizando e sentindo, ou seja, surgiram os sistemas educacionais. Por quê? Vamos retroceder. Se hoje o analfabetismo ainda é muito grande, imagina o tempo de Jesus. Daí a tradição ser sempre oral, a transmissão dos ensinos ser oral. Eu me lembro que minha avó não lia nem escrevia, mas tudo que ela ensinava a gente só podia ser por via oral. E como a velhinha sabia, sempre tinha um conselho, uma tirada para um problema de alguém. Daí a tradição ser oral. Com isso, só as classes sociais mais abastadas tinham acesso aos conhecimentos. Mas, graças a Deus, tudo evolui. E no século 17, 18, 19,
Esses 3 séculos dão um impacto gigantesco na vida do homem. O iluminismo e logo a seguida o cientificismo. Se vocês observarem, desde que o homem se organizou em sociedade, 2 classes dominaram o mundo. Quem? Os sacerdotes, não importa que nome tinha, os sacerdotes, e os monarcas, independente do nome que tinham. Tanto que o crime contra a religião era um crime contra o Estado. E o crime contra o Estado era um crime contra a religião. Por isso Jesus foi morto e por isso Sócrates foi morto. Porque quando você contrariava os conhecimentos religiosos, você contrariou o Estado. Tanto que os reis eram tratados como Deus. E se vocês observarem, ainda temos muito que cutucar e aprender na história humana. Muita coisa está muito mal contada e vai ter que ser corrigida. Por exemplo, uma delas, você fala em Moisés, né? Moisés foi achado numa seita. Hoje já se sabe que a história não é essa. A história é outra. Porém, o mundo vai evoluindo e no século XIX você tem, com o iluminismo, uma guinada da ordem. O que propõem os iluministas? Que todos os homens são iguais perante as leis da natureza. Reparem que do século XVII, XVIII, XIX, como eu falei, quando os iluministas propõem que todos os homens são iguais perante as leis da natureza, pergunto a vocês, a independência do Brasil é de que século? XIX. A abolição da escravatura é de que século? Reflexo disso, de que todos os homens são iguais perante as leis da natureza. Com isso, também tem a questão feminina, que começa a aparecer. Porque Moisés, quando ele quer fazer a travessia do deserto, as mulheres eram consideradas frágeis, não participavam das guerras, ficavam cuidando dos filhos. Então Moisés queria mulher ou queria homem? Homem. Aí ele aproveitou espertamente. Estimulou alguma coisa que o homem gosta até hoje. Moisés estimulou o quê? Que os homens poderiam ter várias mulheres, porque ele podia engravidar várias mulheres em um ano e dar bastante homem forte e guerreiro. Então, o que era provisório ficou definitivo. O homem gostou disso até hoje. O homem acha que ele pode ter muitas mulheres. Quando nascia uma mulher, o que acontecia? Problema. Mas quando nascia homem, era uma festa. E, paralelo a isso, também entra a questão dos homossexuais, que passam a ser discriminados porque não podiam ser guerreiros. Então só era valorizado quem era guerreiro. E todos os homens eram conduzidos para as artes marciais, para as escolas militares. E o homem que não fosse para a escola militar tinha que ser sacerdote. Se fosse artista, era vagabundo. Então, essas coisas é que vão permear o nosso sistema educacional. Tanto que, acreditem, há quem jure, quem diga que os professores ainda têm um baixo salário porque magistério é considerado profissão feminina. E a mulher ganha igual? Não. Então vocês estão vendo que preconceitos permanecem milenares. Vocês se lembram que a classe rica mandava as moças aprender piano para, quando recebessem visitas, distraírem seus visitantes? Mas só que tinha mulher que saía do combinado.
e gostava da vida artística. Eram expulsas de casa. Ou a moça era preparada para ir para o convento, independente da vontade dela. Os pais determinaram que ela ia para o convento, ela ia para o convento e acabou. Só que com o iluminismo, todos os homens são iguais perante as leis da natureza. E o iluminismo também define o dever do Estado. Pelo iluminismo, o dever do Estado é amparar os seus cidadãos. E a outra proposta iluminista que interessa a todos nós. Lembra quando eu disse aqui que os religiosos dominavam o Estado? O iluminismo propõe um Estado laico. E se não fosse o iluminismo propor um Estado laico, o espiritismo não se joelharia na França. É ficar preso na tutela da igreja. Então, como Deus escreve certo por linhas tortas, e nem sempre a gente vê, ele vai empurrando homens em diferentes lugares do mundo, em diferentes setores do mundo, para que se proponha uma mudança. E a grande mudança começa exatamente no sistema educacional. Vocês observem que quando acaba o iluminismo, surge o cientificismo. Surge o cientificismo. Com o cientificismo, você tem o carvão como matéria energética. Mas logo em seguida, a segunda revolução industrial, o homem põe o petróleo como matriz energética. Por que eu estou falando isso? Com o petróleo como matriz energética, as fontes de produção mudam. Mudou a fonte de produção, também muda a maneira de consumo. Isso já é século XIX. E, pasmem, mudando os meios de produção, muda os meios de consumo, com a ciência em alta, surgem as máquinas. Aí, o filho do rico vai fabricar a máquina. E quem vai operar a máquina? O filho do pobre, operário. Daí surge a classe operária. Com a mudança disso, eu preciso preparar esse cara para operar a máquina. Para ele operar a máquina, ele tem que ser analfabeto. Ele tem que ter algum... Aí surgem as escolas. Aí você começa a popularizar as escolas. Só que com isso você começa a popularizar as escolas. E o cidadão pobre começa a ler as informações que ele não tinha, ele passa a ter. E a pessoa muito letrada se torna mais exigente. O que ele começa a reivindicar? Direitos. Você dirá assim, mas engraçado, as perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos é por causa desse contexto histórico. É ali que surgem os direitos trabalhistas. Por isso que ele aborda essas questões todas no Livro dos Espíritos. Kardec não era, né? Tem gente que pensa que Kardec fez aquilo que o Espírito... Não. Ele trabalhou muito. Ele pensou muito. Para vocês terem uma ideia... Ó, 1848. Todo mundo fala nas irmãs Fox. Mas 1848, Napoleão III, o sobrinho de Napoleão, dá o golpe na França. E que isso tem a ver com o espiritismo tudo. Porque o nosso grande escritor, Vitor Hugo, que era espírita, tinha apoiado o Napoleão III. Quando Napoleão III dá o golpe, transforma a República Francesa em monarquia, ele começa a perseguir. Ele vai perseguir quem? Vitor Hugo, que vai se exilar na Bélgica. Acreditem. Pois foi na Bélgica, durante o exílio, que o Vitor Hugo escreve sua obra-prima, Os Miseráveis. O Espírito falou para ele, você tem que terminar o livro. Que ele tinha começado a escrever o livro da França. E ele no exílio, o Espírito falou, inclusive essa semana passada, no Canal Arte, mostrou isso. Falou assim mesmo, o Espírito falou para ele, você tem que terminar o livro, a obra-prima, Os Miseráveis. E vocês já estão vendo do que se trata. E o Alto de Barcelona também é em função disso, porque o editor de Kardec também ficou contra Napoleão III. O que Napoleão III faz?
persegue, ele se exila em Barcelona. Quando ele pede os livros, o bispo de Barcelona, confisca os livros. Agora, se vocês não sabem, vocês chamam o Brasil de maluco, né? Vocês falam mal do Brasil, pois esse bispo reencarnou no Brasil. Lá em Uberlândia, pertinho do Chico Xavier. Vocês estão vendo que o Brasil é um hospício a céu aberto. Só tem doido. Por que o brasileiro é doido? Porque ele é um espírito de reabilitação. Ou ele se educa, ou ele não tem jeito. É isso. Então vocês estão vendo que com isso as ideias começam a circular. O cidadão comum passa a ter informações. Também nessa confusão entra Leon Denis. Eu não sei se os senhores sabem, Leon Denis propôs um sistema educacional público, laico e de qualidade. Você ouve discurso do Brasil de quê? De acabar com a escola pública. Estão andando na contramão. Estão andando na contramão. O que você ouve dizer hoje? Com a informática, tem áreas que não tem profissionais. Alguém tem que profissionalizar esse cara. E quem é que vai profissionalizar esse cara? É dentro de casa? É onde? Na escola. Tudo isso para propor a você uma reflexão. A diferença entre instrução e educação. Escolaridade e educação. Houve uma época que eu era coordenador da mocidade de uma casa espírita. E numa reunião com jovem do 18 aos 24 anos, eu lancei a seguinte pergunta. Para que vocês vão às escolas e às universidades? A pergunta foi, para que vocês vão às escolas e às universidades? A pergunta é, para que vocês mandam os filhos e netos para as escolas e para as universidades? Depois de um longo silêncio, boa tarde, minha diretora. Tudo bem, meu amor? Hã? Prazer em vê-la. Sabe qual foi a resposta que eu vi? Para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Aí eu insisti na pergunta. Só para isso? A gente manda os filhos para as universidades, para as escolas, para eles se tornarem pessoas melhores. Vai ter uma profissão e vai se tornar uma pessoa melhor. Eu ainda ouço de alguns espíritos, assim, uma vez uma amiga nossa, espírita, a filha queria fazer letras. Ela veio para mim e disse assim, Alcides, ela quer ser professora, ela quer morrer de fome. Isso é materialismo. Mesmo nós, espíritos, nós temos uma visão muito material da vida. Por isso que fracassamos na educação dos filhos e netos. A gente veio ao mundo para se tornar pessoas melhores. Por exemplo, André Luiz e Bezerra, ambos eram médicos? Sim. Ambos foram à escola? Sim. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O exercício da medicina foi igual nos dois? Não. Foi diferente, não foi? Foi. Por quê? Você está vendo, Mário, como o professor sofre? Gente, qual era a diferença? Bezerra é mais evoluído que André Luiz. Então a medicina para ele não foi uma mera questão financeira, foi uma questão também evolutiva, desprendida. E se Bezerra é mais evoluído, a pergunta é, quem é mais educado, Bezerra ou André Luiz? Hein? André Luiz. Então só há educação se houver evolução.
Só é educação se houver evolução. Pergunto a vocês. Vamos falar. Quem é mais educado? Chico Xavier ou Trump? Hein? Hein? Quem? Ao Chico Xavier, a pergunta é: quem é mais evoluído? Chico Xavier. Então, independentemente da classe social, independentemente de sexo, raça, o que determina é a evolução. E a evolução traduz maturidade do espírito. Inclusive, não sei se os senhores sabem, um dia o mundo vai ter que fazer justiça às mulheres. 1º de maio é feriado, não é? É dia de quê? Sabe por quê? Em homenagem às mulheres. Porque elas pararam a produção na fábrica nos Estados Unidos, reclamando melhores condições e foram mortas por causa disso. Você está vendo, minha amiga? Como diz, o bagulho é doido, louco. Mais ainda, vamos nós aqui. No livro Memórias de um Suicida, a nossa maravilhosa Ivone do Amaral Pereira, é bem no finalzinho do livro. O espírito faz uma advertência muito clara para o Brasil atual. No livro Memórias de um Suicida, lá no final do livro, ele diz que o Brasil tem que pagar a dívida que tem com a raça negra. Que a escravidão no Brasil foi muito cruel e em qualquer lugar do mundo. Não digam que esse negócio de racismo é mimimi, porque espírita não pode ser racista. Espírita não pode ser homofóbico. Espírita não pode ser machista, não é isso, Mário? Quando a mulher fala, quem te diz? Tá contigo. E a gente baixa a cabeça, não é isso? Que espírita não pode ser machista. Isso traduz involução, falta de educação. Para vocês terem uma ideia da grandeza e sabedoria de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, limite do trabalho, repouso. Pergunta 685. O homem tem o direito de repousar na velhice? Resposta: sim, porque não existia aposentadoria naquele tempo. O velho era obrigado a morrer trabalhando. Isso é desumano. É isso que ele está mostrando. Então, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1800 e... Para vocês terem uma ideia, Karl Marx, que conheceu Allan Kardec e com ele conviveu, Kardec conheceu Allan Kardec pessoalmente e Leon Denis pessoalmente. Inclusive, há quem diga que lá no livro do Evangelho tem uma mensagem dele. Isso é outra história. Prestem bem atenção. Nós temos um plano de educação, não tem? O patrão tem direito a explorar o empregado? É disso que nós estamos falando. Porque a sociedade, para ser evoluída, não basta ter homens escolarizados, ela tem que ter homens que respeitem o outro. Qualquer trabalho é digno e merece respeito. Não havia previdência. Pergunte, baixei aqui no Brasil, o que estão fazendo com a nossa previdência? Acabando com ela. Então nós estamos vendo, vocês vejam bem, eu estou chamando a atenção de que o retrocesso no Brasil está muito grande. A gente tem que ter o olho aberto para isso. Esse ano tem eleição, abra seu olho, para você, que você se torne responsável. O grande avanço, de novo, as monarquias caem com o iluminismo. Que quando o iluminismo reconhece que todos os homens são iguais perante a lei, surgem as repúblicas. Tanto que a república foi implantada no Brasil em que século? XIX. Não por amor ao país, mas novamente porque a classe rica no Brasil é muito egoísta, sacaneou o imperador que proclamou a abolição. Gente,
nós estamos jogando sério o nosso destino espiritual. Porque o que nós aprovamos como país é o país que espiritualmente nós vamos viver. A gente tem que estar atento a isso. Outro dia o aluno perguntou assim: ei, professor, viu ontem? A polícia foi lá na favela, matou 10. Aí eu olhei para ele assim: sim, e daí, meu filho? Ué, o senhor não vai defender vagabundo? Meu filho, vem cá. Vou lhe fazer uma pergunta. Nos países onde a escolaridade é alta, a criminalidade é o quê? Então essa questão não é de dar tiro, é de educação. É disso que nós estamos falando e mais. Vocês já acham que esses espíritos metralhados nessas chacinas desencarnam como? Vocês podem me dizer? Sereninhos? O que vocês acham? Vão virar obsessores mesmo, vão ocupar aquelas falanges vingadoras. A diferença de escolaridade e educação. Os nazistas eram o quê? Escolar e... Onde estava a educação? Vocês podem me dizer? Não é verdade? Mas ainda, voltando lá, as repúblicas surgem após o iluminismo. Conceitualmente, o que significa república? Coisa. Pública de todos. O governo da sociedade deixa de ser pessoal e passa a ser coletivo. Para isso que você vota. Te trazendo responsabilidade. Beleza? Então, quanto mais educado for alguém, maiores responsabilidades ele tem. Lembra quando Jesus disse: a quem mais tem, mais será dado. Maiores responsabilidades. Por exemplo, eu posso ter a responsabilidade de Chico Xavier? Não, porque eu não sou do tamanho espiritual dele. Você pode ter a responsabilidade de Chico Xavier, Mário? Não. Roberto, você pode ter a responsabilidade de Bezerra de Menezes? Não. A senhora pode ter responsabilidade de Dona Maria Modesto Cravo? Não. Então vocês estão vendo que aquele que mais tem, mais será dado, ao mais capaz, maiores responsabilidades. E os mais capazes são os mais instruídos ou os mais evoluídos? Os mais evoluídos. Esses são os mais capazes. Professor. Além de mim aqui, quem mais é professor? Adriana? Professores, não fiquem melancólicos, tristônios. Fiquem felizes. Qual foi o crime que Sócrates cometeu? Ensinar. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Ensinar. Jordano Bruno cometeu que crime? Ensinar. Todo mundo que se propõe a ensinar foi duramente perseguido. Olha o professor oprimido hoje na escola, como está. Cada vez mais oprimido, cada vez mais achincalhado. Então, que nação nós estamos construindo? A responsabilidade é nossa. Então, o espiritismo que nós proclamamos aqui dentro, a gente tem que levar lá para fora. Na nossa conduta, nos debates, as ideias que defendemos. Não é impor opinião, ponto de vista a ninguém, mas chamar alguém à lucidez, ao equilíbrio, à análise serena das coisas. Isso tudo passa pela gente. O aluno disse-me assim, título da aula, reações químicas. Ô, professor, para que eu tenho que aprender essa porcaria? Disse, meu filho, olha só. Você foi para aula de biologia e estudou divisão celular, não foi? Mitose, fagocitose, meiose. Tudo aquilo é reação química. Meu filho, você estudou genética, não foi?
A fecundação é um processo químico. Você estudou respiração celular, não foi? Foi. Então, meu filho, para ter qualidade de vida, alguém tem que estudar. Sem como ter qualidade de vida, se estudar. Eu gostaria que fosse você, mas você não quer. Então você vai ter que pagar para ter qualidade de vida. E o que o Espiritismo propõe? Isso, qualidade de vida. Essa é a proposta do Espiritismo. A gente ser feliz. Para ser feliz, qualidade de vida eu só tenho como? Hein? Evoluindo. Para ter qualidade de vida, eu só tenho se eu evoluir. E para eu evoluir, o que eu preciso fazer? Cantar o samba da mocidade? Não. Cantar o samba da imperatriz? Não. O que eu tenho que fazer? Hein? Aprender a amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a mim? Mas não basta falar de Deus, eu preciso acreditar em Deus. Fala-se muito de Deus em Deus, mas olha o panorama do mundo e me diga, quem acredita em Deus? Alguém quer fazer alguma pergunta ingênua? Não. Quiser perguntar alguma coisa, faça. Jane, você quer fazer alguma pergunta, meu amor? Eu estou muito feliz de te ver, Janinha. Ainda mais saber que hoje é o dia do seu aniversário. Ai, que bom estar aqui. Ah, então, minha gente, aí, o meu neto, eu virei para o meu neto e falei assim, Bernardo, ensina um negócio aqui pro vovô, que a gente tem dificuldade no eletrônico, né? Aí ele virou para mim, pô, vô, já te ensinei isso 3 vezes, é burro pra caramba. Aí eu olhei para ele, pensei assim, se eu chamasse meu avô de burro, eu ia tomar um tapa da rua. Ou não é verdade? Aliás, eu nem chamaria meu avô de burro, que eu já sabia qual ia ser a reação. Então, ó, ficava colhidinho, pequenininho. Pois bem. Mas ensina pro vovô, vovô é burro mesmo. Aí ele foi, pegou o celular e fez, mas não me ensinou. Tudo bem. Daqui a pouco, quando eu pergunto, eu pergunto ele de novo. Olha a questão. A questão de dar o peixe e o ensinar a pescar. A gente tem que fazer essas diferenças. Pois bem, 2 dias depois, ele vira-se para mim assim, ô vô, amanhã eu tenho prova de matemática e eu estou com uma dúvida. Você pode me ensinar? Eu olhei para ele e falei assim, Bernardo, você se lembra que quando eu pedi para você me ensinar um negócio no celular, o que você falou para mim? Eu era burro, não foi? Foi. Eu não vou te chamar de burro não, meu neto. Vovô vai te ensinar. Agora guarda uma lição. Ninguém é tão sábio que não precise aprender. E ninguém é tão ignorante que não tem algo a ensinar. O tapa, ele me aprendeu essa lição. Tanto isso mexeu nele que ele chegou em casa e falou, mãe, meu avô hoje me deu uma lição. A lição doeu mais e marcou mais. Ele agora ensina. Você está entendendo? Tapa não educa ninguém. Violência não educa ninguém. E para educar alguém. Boa tarde, minha loura. Boa noite. Puxa. Mas então, vocês estão vendo que você não tem que dar o tapa na criança. Olha só, é isso. Mais ainda, continuando depois, o tal menino da reação química. Falei, meu filho, professor, qual é a matéria da prova? Reação química. Meu filho, reação química. Vamos nós aqui. Nós todos. Quando você dá um passe em alguém, o chakra coronário, ó, pela força do pensamento, o pensamento é uma, toda onda transporta então todo passe, como diz André Luiz, é uma transfusão de energia. Agora vamos nós. O chakra coronário é o chakra principal. Ele está ligado à glândula pineal. Vamos nós aqui. Ligou sua televisão. A antena,
captou a onda da emissora. Essa onda desceu. Dentro do seu aparelho existe um negócio chamado conversor, que converte a onda captada em som e... Esse é o papel da glândula pineal, converter. No trabalho mediúnico, é na glândula pineal que é toda a conversão das ondas na comunicação que se faz. Então, meus amores, e os chakras principais estão ligados ao sistema endócrino. O sistema endócrino é o responsável pela produção hormonal. Aí aquele seu neto preguiçoso que não quer estudar, que não quer nada para a vida, pergunta o T, qual é a produção hormonal dele? Entendeu? Ele vai ficar sempre com sono, sempre cansado, vai ficar chato. Quando ele cansar com ele mesmo de ser chato, ele vai procurar mudar. Não precisa você se enlouquecer, se torturar, se desesperar, gritar, mas tem que dar babado. Não, deixa ele. Não é verdade? E eu estou falando essas coisas porque estão tratando de quê? De educação. Como eu posso educar alguém se eu não me educo? Cada um dá o que? Se eu sou um ser deseducado, desequilibrado, perturbado em mim mesmo, o que é que eu vou semear? Minha perturbação, meu desequilíbrio. Aí minha produção hormonal, como é que fica? Aí vem eu tomar passe. Aí eu tomar passe, porque minha produção hormonal está baixa. Aí o diabetes sobe. Educação é também saúde, minha gente. Os seres educados, Bezerra, né? Hoje, olha a evolução de André Luiz para os dias de hoje. Olha o salto de qualidade que ele deu. E um dos atributos, um dos característicos dos seres educados é não se irritar, é não se ofender, não se magoar. E se você se irrita, se você se ofende, se você se magoa, que você está precisando de educação. É espiritualmente que a gente precisa educar. Minha mulher é chata, e meu marido é chato. É isso mesmo. Você tem um marido que precisa ter para se educar. Você tem mulher que precisa ter para se educar. Não é, professor? É, professor. Vou fazer de novo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos nós continuar. Vocês se lembram que aquela moça bonita chamada Joana de Ângeles reencarnou aonde? Nesse país maluco, não foi? Foi. Você está reencarnado aonde? Então você está igualzinho Joana de Ângeles. Não foi? Eurípides, que lá na Reforma Protestante foi Lavater na Suíça, onde ele reencarnou. Então você está igual a Eurípides. Bezerra, que estava lá no Evangelho como Zaqueu, olha que ele reencarnou aonde? Então você está igualzinho Bezerra. Então se considere um vitorioso. Já que estamos falando de reforma. Dona Catarina de Médici, a moça da tenebrosa noite de São Bartolomeu. Adivinha onde ela reencarnou? No Brasil, claro, tinha que ser onde? No Brasil. Dona Maria Modesto Cravo. E se vocês não sabem, vou contar outra. O nosso mestre Eurípides, Hermínio Correia de Miranda, meu mestre que eu admiro e respeito. Quem quiser aprender, conhecer o cristianismo, obra de Hermínio. Aliás, Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Os espíritas precisam conhecer a história do cristianismo. Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Hermínio Correia de Miranda, Os Cátaros e a Heresia Católica. Cristianismo, a mensagem esquecida. O Hermínio, muito brincalhão, chegou para a biógrafa dele e disse o seguinte: lê esse livro que eu estou nesse livro, o livro que ele mesmo escreveu. A moça leu, e depois perguntou: não achei o senhor aqui não. Eu estou aí sim.
Eu sou esse aqui. Quem foi Hermínio Corrêa de Miranda? Lá na Igreja Católica, ele está lá no Agiário dos Santos. São Bernardo do Lavravral. Ele que foi o redator do regulamento das cruzadas. O santo reencarnou aonde? Hein? No Brasil. Reencarnou no Brasil como? Padre. Reencarnou como? Espírita. Para se educar. Deus não pune, Deus não castiga, Deus educa. Deus não criou dor e sofrimento para ninguém. O que gera dor e sofrimento é a nossa falta de educação. Vamos tirar o igrejismo da cabeça. Esquece de dor, de sofrimento, de punição, de castigo. Deus nunca puniu ninguém. Deus, através da reencarnação, dá a oportunidade de você reparar o erro cometido, se educando. O locutor que lhes fala, no caso o Alcides, um belo dia, uma amiga ligou-me e disse assim: Alcides, eu fui levar meu irmão para uma operação mediúnica. Sim. Ele está com câncer. Sim. Você não sabe da maior. Diga-me. O espírito do médico, terminado o atendimento, perguntou-me assim: você conhece o Alcides? Eu disse: Alcides, ninguém estava pensando em você. Ele é que tocou no seu nome. Eu disse para ele assim: eu conheço um, que é você. Ele disse: é esse que a senhora conhece que eu estou falando. A senhora vai mandar meu abraço para ele. Era dia do meu aniversário. 40 dias depois, vou eu numa casa espírita e a diretora da casa falou assim: seu Alcides, preciso muito conversar com o senhor. E eu disse: pois não. O doutor fulano de tal, que é um espírito, mandou dizer ao senhor que o senhor e ele se conhecem desde o século XVII, XVI, na Áustria. Então você está vendo que o Alcides era austríaco. Onde ele está hoje? Ainda disse mais. Eu era padre jesuíta. O que eu estou hoje? Professor. Professor aonde? Professor do Brasil tem boa vida? Não. Como punição ou castigo? Não. Para eu me educar. Porque só educa quem se educa. Todo mundo aqui é médium, não é? Todo mundo aqui tem mediunidade. Para quê? Para se educar. Se educar. Porque qual é o dom que deixa bem clara a realidade espiritual da vida, da reencarnação? Qual é o dom? A mediunidade. Então, imaginem agora vocês a responsabilidade que cada médium carrega na educação de si mesmo, na educação do desencarnado que se manifesta através dele e no entorno dele. Já pararam para pensar nisso? Pois isso é verdade. Joaninha querida, Joana de Cusa, é onde eu queria chegar. Joana de Cusa vai ser queimada. E vocês sabem da história do filho que está ao lado dela. E o filho diz assim: mãe, nega Jesus. E ela calmamente, sem gritar, sem desespero, diz: cala tua boca. Qual de nós ficaria calminho, sereno numa hora dessa? Eu diria: ô filho disso, filho daquilo, tua mãe é culpada. Eu me enlouqueceria, não me enlouqueceria? E ela calmamente disse o quê para o filho? Cala tua boca. Sabe quem contou essa história? Divaldo. Sabe o que era o filho próprio de Divaldo? Você está entendendo por quê a questão mediúnica? Está vendo? Mediunidade é o portão de educação. Nossa e dos que caminham conosco. Olha ele aí. Perfeito? Agora ouçam, Joaninha querida.
A educação moral e espiritual do ser é um instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na terra, como no além-túmulo, facultando-lhe vida em abundância de paz. Diz Joaninha ainda, somente a educação consegue libertar o ser por fundamentar-se no conhecimento e no dever. Opa! Todo mundo clama por direito, mas as brigas não são por causa do direito que a gente reclama ter, é pelo dever que a gente deixa de cumprir. Mário, você é médio, Mário, não é? É médio. Você está em reparação, não está, Mário? Está em educação, não é isso? Jane, você é médio, Jane? Você está em reparação, não está? O Alcide é médio? É. Está em reparação de quê? Ele está se educando. E olha o que Joaninha fala mais. Joaninha é danada. Ô, mulher, a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas. Opa! Recalcados, frustrados, neuróticos, descarregam problemas nos filhos e netos. Ou no marido, ou na mulher, ou na vizinhança. Mas não resolvem problema. Viver uma doce terapia. Vou fazer uma pergunta a vocês. Naquela linda prece de Francisco de Assis, está escrito assim, Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Jesus tinha paz? Tinha ou não tinha? Tinha. Por quê? Ele tinha recalque? Ele tinha remorso? Ele tinha trauma? Complexo, frustração, mágoa, ressentimento, ira, cólera, fantasia? Não. Nós temos tudo isso? Precisamos nos educar? Sim. Porque quando eu me educar, a besteira do outro não vai me magoar, nem me ofender. Ainda que o outro me xingue, ele apenas está manifestando que o desequilíbrio que é. Eu não vou me desequilibrar, tomando para mim o desequilíbrio que é dele. Não adianta discutir, bater boca. Porque quem está errado e não tem jeito. E quem está certo e não tem jeito. E mais. Quando na belíssima prece de Francisco de Assis diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Jesus mandou dar a outra. Qual é a outra face do ódio? O amor. Qual é a outra face da ofensa? O perdão. Qual é a outra face da discórdia? A união. Qual é a outra face da dúvida? A fé. Qual é a outra face do desespero? A esperança. Qual é a outra face da tristeza? A alegria. Qual é a outra face da treva? Hein? Pode um ser deseducado viver na luz? Não, a luz brilha a vossa luz. Para que a vossa luz brilhe, é preciso que você se eduque. Pensamento e sentimento. Para que teus atos sejam de amor e não de apego. Outro dia, minha querida esposa falou assim, você é engraçada. Eu falei, que foi, mulher? Eu passei para lá, passei para cá, e você tá com essa cara no jogo do Fluminense. Eu disse, mulher, depois do jogo do Fluminense eu vou te amar. Ninguém abandona um vício se não tiver algo para substituir esse vício. Eu vejo gente demonizando o carnaval. Para você tirar o carnaval das pessoas, você tem que ter algo no lugar. E mais, a loucura seria muito maior. Porque as besteiras que tem no carnaval também tem no Rock in Rio e ninguém fala. A besteira que tem no carnaval também tem no rave, sei lá como é que é o nome do troço. Também tem. E ninguém fala. Cinco minutinhos, minha amiga? Faltam 5 minutinhos para a gente ir para casa. Então, meus amores, vocês estão vendo que não basta apontar dedo, criticar. É preciso manifestar a solução. Pitágoras. Vamos para o Egito, lá para o Pitágoras. Pitágoras dizia o seguinte, eduque as crianças
para não punir os... Eduque as crianças para não punir os... Tem coisa mais clara do que essa? Não. Voltando a Kardec. Ouçam. Educação de Kardec. Ele insiste na pergunta com o Espírito assim: no entanto, que para o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? O Espírito responde: o forte deve trabalhar para o fraco. É isso que você vê? Hein? O poder do dinheiro esmaga quem não tem. O poder das armas esmaga quem não tem. Então você não pode bater palma quando o doido dos Estados Unidos invade ali a Venezuela. Se Deus quisesse que o petróleo da Venezuela fosse americano, ele tinha botado o petróleo lá, mas ele botou na Venezuela. Para que os Estados Unidos, que não tem petróleo, compre o petróleo da Venezuela, dando ao venezuelano recursos para a sua economia. Não é para você chegar lá e acabou, não é assim, gente. A gente tem que ter cuidado com as besteiras que a gente fala e espalha por aí, gente, porque você contamina o ambiente. Ouçam o que diz Kardec. Não basta dizer o homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Ele escreveu isso em 1850 e... Me diga se isso não é atual. Mas, quando se generaliza a falta de trabalho, assume as proporções de um flagelo como a miséria. Vê se isso não vale para os dias de hoje. E mais ainda, a ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Que entre o consumo, isso da inflação sabe. Oh, meu Deus do céu, as besteiras de sempre. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Lembra quando o saudoso Betinho disse que fome tem pressa? Gasta-se toneladas de alimento discutindo a miséria. E ninguém resolve a miséria e a fome tem pressa. Continua Kardec. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Esse tal de Kardec não é brincadeira não, hein? Ah, meu Deus do céu. Aí ele diz: não a educação intelectual. A educação intelectual é a instrução. É o que você aprende na escola. Educação intelectual, instrução. Aí ele diz: não a educação intelectual, mas a educação moral. Aí ele diz: não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Kardec: a educação é o conjunto dos hábitos? Pergunta a você. Depois do seu contato com a doutrina espírita, alguns dos seus hábitos mudaram? Mudaram ou não mudaram? Mudaram. É que você já começou a se educar. Pergunta a vocês. Os hábitos de Chico Xavier eram o mesmo do Alcides? Não. A educação dele já estava muito mais na frente do que na minha. Ouça o que ele diz. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Completo eu. Conjunto dos hábitos adquiridos em sucessivas encarnações. Então, a encarnação é uma forma de educação. Você vai ficar repetindo de ano até você se educar. Ou seja, se eu não consigo conquistar os conhecimentos do 9º ano, eu vou ficar onde? No 9º ano. Até eu evoluir e adquirir
Série seguinte é o que ele está falando aqui. Aí ele diz mais. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregam os seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam. Gente, por que aqui tem estudos em se educar? O que pode um médio ser a educação da faculdade? O que ele vai produzir? Não é isso? Então, sem educação, é de se admirar que eu me torne um médio, um mercenário? Não. Eu não fui educado. E quem é que vai me educar? Alguém que esteja preparado. Então, vocês estão vendo a importância de estar aqui nesta casa? Vocês estão vendo a importância de você se tornar um membro efetivo desta casa? Você está aqui não para alimentar fofoca e picuinha, mas para ajudar a direção da casa a construir um templo de educação. Espírita gosta de fofoquinha. Tem gente que gosta de ver Léo Dias, não gosta? Pois é, fica o dia todo vendo Léo Dias. Quando você for dormir, você vai conversar com Pestalozzi. Não, quem vai te educar é quem? O terror. Para encerrar aí, você ir embora para casa feliz. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, ele chamou educação de arte. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência. Ou seja, você vai aprender a ter controle sobre os seus impulsos e parar de usar cartão de crédito e depois ficar enrolado, atrapalhado. Porque aí não tem dinheiro que tem. Seu carro está velho? Conserve-o. Seu marido está velho? Conserve-o. Não troque-o. A mulher está velha? Conserve-a, não troque pela novinha. Então, meus amores, ou a gente se educa, desenvolvendo. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos... Como conhecer verdade? Se libertar da dor e sofrimento, sem se educar. Não é, minha querida Adriana, minha neurocientista? Mente educada, o que acontece com o corpo? Não é isso, Adrianinha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, então por hoje chega. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Até a próxima. Professor Mar. Isso aí. Obrigado, Alcides, como sempre, né? Sua participação. Vamos passar para a segunda parte. Solicitamos aos médicos que se posicionem para o passe. O acendimento de uma luz azul é só para facilitar a concentração, não se trata de ritual. Pedimos que permaneçam em paz, tranquilos, pensem em Jesus. O salão está com o Max. Podemos iniciar o passe.
Bem, imersos nessas vibrações, agradecemos ao Mestre Jesus e a Deus pela oportunidade de conversar sobre o Evangelho e o Espiritismo. Que a nossa instrução seja objeto de educação. Que nós saibamos o que fazer com a instrução. Todo o desenvolvimento intelectual e o conhecimento adquirido possa ser usado no bem. Aí, a educação. Que a verdade nos torne livres. O conhecimento da verdade nos torne livres da intransigência, da intolerância, da irritação, da inibição, dos traumas, das dificuldades, das vontades, dos desejos incontidos, das nossas raivas, dos nossos egoísmos, das nossas teimosias e dos nossos orgulhos. Porque, apesar de tudo, Deus é misericordioso e nos trará uma nova forma de aprender. Contudo, a oportunidade de reparar necessária é que nós nos coloquemos a essa disposição. Que coloquemos a nossa vontade em acertar, em utilizar o nosso conhecimento para o bem. Útil, trabalho, pensamento ativo, transmissão de conhecimento, ajuda, compreensão. Tudo isso é necessário para que nós nos eduquemos. Coloquemos nós, no dia a dia, essas disposições perante todos aqueles que nos rodearem. Porque a responsabilidade é nossa.
cada um segundo as suas obras. E a lei de liberdade com o nosso livre-arbítrio aguarda a nossa decisão e a nossa atuação real em relação ao Evangelho do Mestre. Que as bênçãos de Deus e dos Espíritos pacificadores possam estar com vocês. Os Espíritos da caridade e da esperança também se encontram. Pedindo a vocês que não se esqueçam que eles estão a intuí-los em todos os momentos da vida. Em todas as dificuldades, discussões e, principalmente, necessidades que se apresentam a cada momento, a cada um de nós. Não só financeiras, mas também sentimentais. Não só relativas ao materialismo, mas também espirituais. Doemos também a nossa compreensão, os nossos ouvidos. E se aquele que precisar solicitar a ideia espírita, coloquemo-nas para que ele possa ter a ideia, não talvez com um rótulo de espiritismo, mas através da ideia central, através da ideia principal da terceira revelação. Que a bênção de Deus possa estar com todos nós. Nos dê esperança, mas nos dê trabalho. Nos dê força, mas nos dê misericórdia. Nos dê inteligência, mas nos dê educação moral. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.